E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Mais uma vez, as pessoas com deficiência foram negligenciadas e podem ser prejudicadas e ter direitos reduzidos. Nessa semana, o governo federal apresentou um projeto de lei para regulamentar a reforma tributária. Veja em que pontos a gente sai perdendo. Dia 25 de abril, o governo federal apresentou ao Congresso Nacional, é um projeto de lei que sai do Executivo para o Congresso, chamado PLP, Projeto de Lei Parlamentar, número 68/2024, que tem o objetivo de regulamentar a reforma tributária. Para quem não está acompanhando de perto, a reforma tributária já vem sendo discutida no Brasil há várias décadas e agora, finalmente, estão tomando atitudes para implementar. Mas, como sempre no Brasil, implementa-se com pouca informação, pouca assessoria e pouca consulta ao público, que é o maior interessado, né? Então, agora, nesse ano, 2023, principalmente, eles discutiram bastante sobre a reforma tributária e ela começou a ser colocada em prática. Vai ser colocada ao longo de vários anos. O que ela propõe? Ela propõe exemplificar e reduzir impostos. Vai unificar o IPI, que é o Imposto de Propriedade Industrial, que é um imposto federal, com o ICMS, sobre mercadorias e serviços, que é estadual, e PVA, em uma série de impostos, vai chamar um só, que é o CBS. Na verdade, são dois, eles chamam imposto dual. Ele é IVA, acho que é o nome geral dele, mas ele é dividido em IBS e CBS. São os dois impostos que compõem o principal. E essas alíquotas, esses impostos, eles contêm o IPI e o ICMS, que incidem, inclusive, sobre veículos. E a gente estava questionando, desde que começou a reforma tributária, como ficaria o caso das pessoas com deficiência. Ano passado, a senadora Mara Gabrilli, ela incluiu uma emenda no projeto principal da lei, da reforma tributária, que garantia às pessoas com deficiência a isenção total do IVA, que é o CBS mais o IBS. Dessa forma, independente de valor, dessa forma a gente teria a isenção integral do imposto. Isso aí seria muito bom. Porém, com esse texto regulamentar, que eles fazem a reforma, o processo é super complexo, tem o projeto principal, tem as emendas e tem a regulamentação, que agora é esse PLP. E aí, no PLP, eles cometeram vários erros que nós já vimos várias vezes aí, nesse mercado de isenção para PCD, incluíram outros, por incrível que pareça. Mas também houve alguns avanços, houve a inclusão de algumas deficiências que estavam realmente pendentes de serem reconhecidas como deficientes auditivos, monoculares e outras deficiências agora estão sendo abarcadas. E tem mais ponto positivo, vou falar deles também. Mas vamos aos pontos negativos. Vocês querem a primeira má ou a boa notícia? Vou começar com a parte pior, que é o começo do texto, a gente já vê isso. Então vamos para a tela aqui, estão vendo aí a seção 7. São 356 páginas e na página 70, artigo 138, falando aqui sobre automóveis de passageiros, que pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e em táxi também. Então reduz a zero a alíquota do IBS, da CBS, sobre automóveis de passageiros de fabricação nacional de no mínimo 4 portas. Isso aqui não existia, mas na verdade no Brasil hoje não tem carro 2 portas 0 km. Mas se tivesse, é até uma opção interessante para perceber, porque a porta é grande, a porta é ampla. Para mim mesmo é uma opção legal, porque eu tenho mais facilidade para entrar. Hoje esses carros todos compactos aí, para quem tem mais de 80 é difícil. Mas tudo bem, isso é o de menos. Tem o primeiro artigo, o segundo, aliás, primeira parte, a segunda parte ali, deficiência visual ou auditiva. Essa é a parte boa, incluiu a auditiva. Com transtorno do aspecto autista, eles diminuíram um pouco o texto e começam a incluir aqui nível moderado ou grave.
Descendo aqui na legislação, tem o parágrafo 2º, as reduções somente se aplicam, aí vem automóveis para taxista, no caso, hipótese do inciso 1, hipótese do inciso 1 é taxista. Na hipótese do inciso 2, pessoa com deficiência. O automóvel cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, caso não houvesse as reduções, não seja superior a R$120 mil, limitado o benefício ao valor da operação até R$70 mil. Pois é, nós já vimos essa novela antes, né? Esse aqui é exatamente o texto da isenção de ICMS hoje, aprovado pelo CONFAS. O CONFAS também é gerido lá dentro do governo federal, né? O ministro da Economia, que é o presidente do CONFAS, então vocês estão entendendo onde é que eles tiraram isso, né? Então, na prática, que ele mantém a regra atual do ICMS. Qual que é o problema nisso? O problema é que, como unifica os impostos, isso passa a valer também para o IPI. Hoje, a isenção de IPI tem o teto de R$200 mil. E agora, com a reforma tributária, isso aqui, se isso for aprovado, né, está em tramitação, passa o IPI também a R$120 mil. Ou seja, na prática, reduz o mercado de veículos para PCD para menos da metade. Eu não tenho o número certo, mas eu acho que é menos de 1/3. Eu tenho as tabelas todas ali dos veículos disponíveis com isenção de IPI, ICMS e somente IPI, né? Todos os veículos abaixo de 200 mil. Pelos meus cálculos aqui, dá menos de 1/3 os que estão com isenção de IPI e ICMS, abaixo de R$120 mil. Eu vou confirmar para vocês, botar na tela para vocês se é isso mesmo, mas é por aí. Então vai reduzir demais as opções, né? Aí vai ter uns chatos que vão falar, mas 120 mil tá bom. Gente, não tá bom não. O número, né, o espectro de pessoas com deficiência é gigante. As deficiências são muitas, né? De amputação, ostomia, a deficiência visual, são diversas alternativas e cada uma tem uma necessidade. E o que a gente precisa na prática? Opções. Você tem que poder escolher um carro que vai te atender. Ah, tem outro problema que eu não falei, eu vou falar depois. Mas o que acontece aqui? Limita-se demais e você não tem muitas opções. Hoje você tem 18 SUVs abaixo desse valor, sendo que são várias versões, né? Alguns têm várias versões, várias não, no máximo 2 versões. O Pulse 2 versões, o Kicks 2 versões, e alguns carros têm 2 versões. Tirando as versões, são 14, se eu não me engano. Ou 12, hein? Bom, eu não tenho certeza, mas olha o número. Que seja 14. 14 SUVs atende todas as necessidades de pessoas com deficiência, sem contar que são todos versões de entrada, né? Esses básicos. Não dá, são carros com menos segurança, com menos tecnologia embarcada. Muitos deles têm 2 airbags apenas. Então isso aí já está limitado. Nós já estamos numa situação em que as montadoras tiveram que criar veículos mais pelados dentro dos 120 mil reais para oferecer para o PCD. Com isso daqui eles estão passando a régua, ou seja, já era. A gente tem a menor expectativa de que suba depois. Pensou como é que você vai brigar depois? Uma coisa boa da reforma tributária vai acabar com o CONFAS. Mas vai ter um outro órgão similar ao CONFAS na prática, né? Então, para ficar nessa lenga-lenga e nessa briga eterna, não dá, gente. Simplesmente não dá para aceitar isso aqui, não. 120 mil reais, limitando o benefício a 70 mil reais. A prática é 70 mil reais pelo texto. Será a isenção dos impostos, do IBS e do CBS. 70 mil. E o que carro zero você compra por 70 mil reais hoje? Adivinha, pessoal. Em abril, né, quase maio aqui de 2024, maio de 2024, que carro você compra por 70 mil reais? Nenhum. Pela prática aqui, você não terá nenhum carro 0 km com o benefício, com a isenção real. Porque aqui pelo texto você paga acima de 70 mil reais. Ou seja, com isenção, 0 modelos hoje. Então, limita demais, né? Mobi e Kwid C3, que são os carros mais baratos do Brasil, 71, 72 e 73 mil reais. Então, na prática aqui, eles estão quase que matando o benefício, né? Você vai ter que pagar o imposto entre os 50 e os 120 mil reais. Então, não dá para aceitar, né? Agora, voltando ao ponto que eu falei que eu esqueci, uma coisa que eles poderiam muito bem corrigir aqui com esse texto seria a questão das picapes.
incluir automóveis utilitários também, porque as picapes são importantes para muita gente com deficiência. Pessoas com deficiência que têm que levar a cadeira motorizada no porta-malas do veículo, são pouquíssimas opções no mercado que atende, né? Pouquíssimas. Com duas isenções mesmo aí, eu vou citar 2 ou 3. Carros que têm porta-malas realmente grandes para levar cadeiras pesadas e grandes, né, que não desmontam. Algumas cadeiras motorizadas elas só dobram algumas partes, não desmontam. Então, pessoal, já não está bom. Podia incluir aí as picapes, né? Seria uma oportunidade boa, mas não está no texto. Enfim, vamos continuar para não ficar longo o vídeo. Vou botar só os pontos principais para vocês, tá? O outro ponto mais complexo ainda e ruim é o parágrafo seguinte ali, o terceiro. Na hipótese da linha A, do inciso segundo, pessoa com deficiência, quando a pessoa for capaz de dirigir, o benefício alcançará somente automóveis adaptados, considerados como adaptações aquelas necessárias para viabilizar a condução e não ofertadas ao público em geral. Além de confuso, isso daqui está limitante ao extremo. Né? Então, quem for deficiente condutor só vai poder comprar carro com isenção se for adaptar o carro. Né? E a confusão que eles fazem aqui, eu não entendo o que significa isso de adaptações não ofertadas ao público em geral. Se eles querem dizer que carro adaptado de fábrica, não existe. Né? Nenhuma fábrica no Brasil entrega o carro adaptado para pessoa com deficiência. Tem que pegar na funcionária, mandar adaptar e devolver, e aí você recebe o carro. Portanto, né, essa é a real. Não tem carro adaptado. E limitar o benefício somente a carros que recebam adaptações, você diminui ainda mais. Você está estrangulando as opções, o número de pessoas que podem receber o benefício. Primeiro, limita o benefício para caramba, né? Num teto que já está estranguladíssimo. E agora tira o benefício de milhares de pessoas. Vocês viram o que aconteceu em São Paulo, né? Com esse mesmo tipo de texto, mais de 80% das pessoas perdeu o direito. Né? Foi uma briga danada em reverter em São Paulo. E nós podemos reverter ainda, né? Então aqui é o segundo erro crasso aqui, né? Ridículo desse PLP 68/2024. Em seguida tem um artigo muito bom, que é o artigo 6º. Os limites definidos no inciso 2º serão atualizados anualmente em 1º de janeiro, somente para fins de sua ampliação, com base na variação do preço médio dos automóveis novos neles enquadrados na tabela FIPE. Então aqui eles estão finalmente incluindo um artigo que vai atualizar anualmente o valor das isenções. Porém, se limitar a isenção em 120 mil e atualizar para 120 mil, não vai resolver porcaria nenhuma para a gente na prática, né? Pelo menos não precisa ficar todo ano brigando para conseguir, né, que atualize o valor. Esse é um bom artigo. Não vou falar de outros, não, esses são os mais importantes, para o vídeo não ficar longo demais. Mas vamos falar o que mais importa aqui, que é o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, para evitar que esses artigos passem dessa forma. Esse texto foi enviado para o Congresso, então tem todo um trâmite no Senado e na Câmara dos Deputados. O que a gente precisa fazer é acionar todos os deputados e senadores que tenham a causa da pessoa com deficiência, sejam simpáticos à causa da pessoa com deficiência, pelo menos, né? Porque, na verdade, pouquíssimos defendem abertamente a causa da pessoa com deficiência, né? Alguns são simpáticos, sempre correr atrás destes deputados e senadores o quanto antes, para que eles publiquem emendas para que corrijam esses textos, né? Se for dar alguma sugestão, se tiver algum parlamentar assistindo, pelo menos mudar o limite para 200 mil reais, que é o limite do IPI. 200 mil reais dá sim para comprar muitos modelos excelentes para PCD. Né? Ainda não dá todos, ainda não atende todo mundo, mas atende a grande maioria. E eliminar por completo esses 70 mil reais. Pessoal, não sei quem é tão apegado com 70 mil reais no governo, porque não existe isso. É de 2009 esse valor. O limite que é 2009, o que ele está fazendo em 2024? Eu não consigo entender. Mas enfim, essa é a situação que a gente tem hoje e isso é o que a gente pode fazer. Correr atrás dos nossos deputados e senadores que nós elegemos e pedir para que redigam emendas, apresentem emendas a esse projeto de lei PLP 68/2024, corrigindo esses artigos limitantes do texto.
né? E é indignante, eu não gosto de ficar nessa esbravejação, não. Tem coisa boa, né? Isso é muito bom. Parabenizo o governo pelos artigos positivos, mas precisam ter mais atenção, precisa de uma assessoria mais eficiente na hora de fazer uma lei tão importante quanto essa que atinge uma parcela da população tão necessitada quanto pessoas com deficiência. Então é isso, galera. Digam nos comentários o que vocês acharam, o que a gente pode fazer mais para que isso seja evitado. Né? Já tem muita gente me ligando, falando que vai tomar, né, atitude junto aos parlamentares. Né? A gente está indo até Brasília. Né? Esse texto foi apresentado pelo Bacarelli lá no Sistema Reação. Eu participei de uma live ontem, né? Anteontem, que eu vou publicar esse vídeo só no dia seguinte. Mas eu participei de uma live, estava até no hospital, mas fiz questão de participar pela relevância do tema. Confiram lá tudo que o Bacarelli fala. O Bacarelli é especialista, um dos maiores do Brasil, e o Rodrigo Rosso, o maior defensor do direito de pessoa com deficiência que eu conheço. Então, pessoal, vamos, né, também privilegiar o canal da TV Reação, o Sistema Reação. Digam nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito. E também aderir ao clube de membros. Peço para vocês para ajudar o canal a crescer. Não deixe de dar o like e a gente se vê no próximo vídeo.